Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Léo Cruz, do Pensando Agilidade. Mais um episódio do Papo de Agilidade e hoje a gente vai falar sobre Fake Agile. Vamos falar sobre Fake Agile nesse episódio e eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu venho conversando muito nos últimos tempos aí, trocando experiência, trocando conhecimento, que é a Nádia Pedrosa. Nádia Pedrosa, ela é doutora em transformação ágil, vem aí aplicando no dia a dia, nas empresas que ela trabalha, e inclusive agora ela está aplicando em outras coisas que ela vai mesmo falar para a gente, e hoje a gente vai falar sobre Fake Agile. Seja muito bem-vinda, Nádia. E aproveita, se apresente aqui pra gente, para quem tá te ouvindo, tá te vendo, para poder te conhecer. Olá, Léo. Muito obrigada pelo seu convite. Me senti muito honrada. Meu nome é Nádia Pedrosa. Realmente eu sou doutora em transformação ágil, sou mestra em gestão de projetos também. Tenho aí já uma carreira aí de alguns aninhos, 25 anos em TI, Léo. E na maioria das vezes eu atuei muito como gerente de projetos, também como uma consultora de agilidade e também como gestora de times de TI. Basicamente, essa sou eu. Olha só que legal, 25 anos. Tem 28 anos que eu mexo com computador, só que ainda eu mexia com Windows 95 quando eu tinha 11 anos. E você está 25 anos trabalhando. Então é bem mais do que eu posso imaginar o tempo aí desprendido para TI, para análise de sistemas e gerenciamento de projetos. Só para você ter uma ideia, eu trabalho com agilidade há 5 e com o gerenciamento de projetos, mas projetos corporativos e sociais até há 10 anos. Então, Ah, você tem uma bagagem imensa que eu acredito que você possa compartilhar muita coisa. vamos lá, estou aqui à sua disposição. Vamos conversar. Beleza. Então, vamos direto ao ponto. O que é fake ágil? Olha, Léo, o fake ágil, ou o fake agile, ou o ágil falso, né? A gente anda muito falando em fake. Fake news é uma das coisas que a gente ouve bastante agora mencionar aí na mídia. Então, o fake é aquilo que é falso. O ágil falso é quando as empresas adotam métodos e práticas ágeis, Léo, mas não são de verdade mesmo ágeis. E o que é ser ágil? Primeiro, a gente precisa entender que fazer ágil ou fazer agilidade é bem diferente de ser ágil, tá? A diferença é basicamente quando você realmente incorpora no seu dia a dia, nos seus processos, na mentalidade dos seus funcionários, os valores, aqueles 4 valores do Manifesto Ágil, e os princípios ágeis, os 12 princípios ágeis. Então, quando você de fato tem isso como um DNA da cultura da empresa, então você provavelmente vai estar sendo ágil. E quando não, quando você simplesmente adota ali um framework ágil ou adota alguns ritos, práticas ágeis e não tem os resultados que a agilidade, digamos assim, nos promete, aí você provavelmente está ali num universo que é um universo dúbio da agilidade. Então, muitas das empresas nem sabem que estão nessa condição do fake agile, o que é bastante triste, porque uma empresa, quando ela sai de uma abordagem de gestão de projetos ou de desenvolvimento de produtos, aquela abordagem mais tradicional, que alguns chamam de cascata, a literatura também fala muito em abordagens preditivas, e Uhum. essas empresas não conseguem reverberar todo o investimento feito ali numa nova abordagem, na nova mentalidade, que é a mentalidade ágil. É triste, né, Léo? Porque
muitos recursos, muitos sonhos, muitas expectativas são frustradas ao longo da jornada da transformação ágil. Claro, eu falava mais cedo com uma pessoa que a agilidade requer planejamento. Para você trazer toda uma transformação ágil, eu acredito que não é do dia para a noite. E depois você pode até comentar sobre isso. E tem gente que vem com um raio priorizador. Sabe o que é o raio priorizador? Não, mas acho que eu faço uma ideia do que seja esse É. raio. Não, o pessoal pega uma arminha assim e atira no outro, achando que todo mundo vai virar pior. Então, pá, raio Hum, priorizador. Ou o raio agilizer. Que aí vira todo mundo agilista, ou vira todo mundo Scrum Master e assim vai. E não é, é, e não é assim. Não é só porque você sabe mexer num Trello ou sabe mexer sem falar muitas ferramentas, né? Mas mesmo porque aqui a gente não está sendo patrocinado ainda, mas um dia seremos. Mas não é só porque você sabe mexer num board de Kanban ali que você vai visualizar todo o seu trabalho que você é ágil, tá certo? perfeito, é isso mesmo. A ferramenta que a gente adota nas empresas, quer seja ali um Azure DevOps, um Gira, um Trello, como você comentou, o Miro, que é muito usado aí, tem sido muito usado nos últimos tempos, ferramentas ou práticas ágeis. Olha, na minha empresa a gente faz reuniões de daily, nós fazemos reuniões de retrospectiva, ou mesmo os frameworks, né, Léo? O Scrum, o método Kanban, ou do ágil escalado, Safe, todo esse arsenal de ferramentas, de frameworks e de práticas ágeis não nos fazem sermos ágeis de fato. É importante, na minha tese de doutorado, eu entrevistei várias pessoas e eu perguntava para os meus entrevistados, para você, o que que é agilidade? E foi muito curioso porque, assim, todo mundo deu uma resposta diferente uma da outra. Uhum. Então, o que eu pude entender do que é o ágil, do que é a agilidade, primeiro, a gente precisa pensar que é uma cultura, sabe? Quase que uma filosofia, um jeito de trabalhar, um jeito de ver a vida, um jeito da gente se comportar e de agir nas empresas, o famoso mindset. Então, essa cultura, Léo, ela se baseia numa capacidade que a gente tem em adaptar-se às mudanças que estão cada vez mais rápidas, cada vez mais frequentes. E ao nos Olha que legal. capacitarmos, Olha que legal, você falando assim, eu sei que você não concluiu, tá, seu raciocínio. Peço até desculpa. Mas é uma filosofia, é uma forma de pensar. Às vezes a gente trata com superficialidade. uhum, E eu tô, perfeito. eu tô lendo o Rethink Agility, é o Repensando a Agilidade do Klaus Leopold. Ah, E aí lá ele fala assim, logo eu tô nos primeiros capítulos, porque eu tô lendo em inglês, para poder praticar, né, aquilo que eu tinha comentado com você. E ele fala assim que às vezes contrata-se 16 Agile Coaches para poder falar que é ágil, vão lá, treinam todo mundo, mas resultado zero. É aquilo que você está falando. Então, perfeito. aí as empresas querem voltar atrás. Por que que você acha que querem voltar atrás? Por que que você acha que eles querem deixar de adotar o ágil para poder priorizar a forma tradicional de gerenciamento de projetos? Tem alguma coisa estranha, não tem? Tem. É porque há um fenômeno que, quando as empresas tradicionais ah, se interessam pela agilidade, elas precisam passar por uma jornada, que foi justamente o alvo da minha tese de doutorado, que é a transformação ágil. Então, a transformação ágil é toda uma caminhada sem fim
não tem fim, Léo, que as empresas buscam esse caminho de ser ágil. Então, ser ágil não é o fim em si da jornada, e sim a própria jornada de transformação. Então, tem um autor que é um iraniano, um pesquisador que escreve bastante sobre transformação ágil, o nome dele é Gandomani. Ele fala que a transformação ágil é como se fosse uma mutação organizacional. Então, vamos pensar aí na ciência biológica, né? O que é uma mutação? É uma mudança na genética, no DNA do ser vivo. Então, na empresa é a mesma coisa. Não podemos pensar que uma transformação ágil, que vai levar uma empresa de um jeito de pensar, agir, trabalhar e pensar nos seus processos mais de forma mais tradicional para uma forma mais ágil, que isso vai acontecer da noite para o dia. Uma empresa não anoitece tradicional e amanhece ágil. Todo esse processo, pelo que eu estudei, Léo, ele é um processo muito dolorido. Isso foi outra descoberta que eu tive na minha pesquisa. As pessoas me disseram relatos assim bem dramáticos de choro nas empresas, de se sentirem desprestigiadas, porque muitas das vezes elas topam ali com um grande problema, uma das grandes barreiras dessa transformação ágil, que é a resistência das pessoas, e as pessoas resistem por múltiplos motivos, medo de perder o emprego, medo de perder poder, às vezes ceticismo, não acreditam, ou o próprio desconhecimento do que é essa tal de agilidade. Enfim, são inúmeros fatores que levam as pessoas dentro de uma empresa a resistirem a esse processo de mudança. E Então aí, eu aproveito para perguntar, é por isso claro, que é tão difícil a gente encontrar patrocinadores responsáveis por essa transformação? é muito difícil e é importantíssimo, eu diria que é condição sine qua non para o sucesso da transformação ágil, você ter pessoas do alto escalão que comprem, patrocinem, entendam, sabe, o que é essa tal agilidade, esse processo de agilizar a empresa, e que esse alto escalão possa, então, dar todo o apoio necessário para as equipes ali no nível mais tático e operacional. Eu, pelo que eu entendi da minha pesquisa de doutorado, sem um apoio ali do alto escalão, a transformação ágil ela não é efetiva. Porque o que acontece? Em geral, as equipes de TI, e geralmente a transformação ágil começa dentro ali dos departamentos de TI, em algumas ilhas, algumas equipes, essas equipes muitas das vezes cansadas de sofrer os problemas, né, tão comuns ali na gestão de projetos tradicional, entregas fora do prazo, com falta de qualidade, escopo que não está aderente à expectativa do cliente, enfim, um monte de probleminhas que a gente já conhece, né, da gestão de projetos tradicional. Esses problemas emergem e às vezes as pessoas falam: chega, vamos mudar isso daqui, vamos melhorar. E geralmente equipes isoladas começam esse processo de transformação ágil. Até aí tudo bem. Só que conforme esse processo vai crescendo na empresa, vai ganhando força, as pessoas vão vendo os resultados, mais e mais equipes vão sofrendo essa transformação, né, num efeito ali manada. E quando chega no alto escalão, o alto escalão precisa entender o que é isso, senão todo o castelo de areia pode ruir abaixo. Então, é Olha, importantíssimo o apoio da liderança nesse processo. por isso que, assim, eu até tô aqui com um livro na mão, tá? Tô aqui com o meu tablet aqui, e aí eu tô pensando, ó, mais de 80% dos times são totalmente transformados, né, isso aí o Transition Manager falando, né? E, e aí eles começam a trabalhar com framework. Só que, tá, beleza, 80, então tem 20% que ainda não trabalha, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, eu tenho o cascalho. Vamos pegar com os.
Já que a gente vai falar sobre fake, vamos começar a polemizar. O cascagem. Por que que ele é fake? O cascagem ele é fake desde que a empresa esteja usando esse modelo, vamos dizer assim, essa abordagem que algumas pessoas usam um nome mais bonitinho, que é o híbrido, né? O híbrido ele é a junção aí da abordagem tradicional com a abordagem ágil, que a gente chama popularmente de cascagem. Ah, e quando a empresa faz uso dessa abordagem, mas de uma forma consciente, sabendo que esse momento é um momento transitório, não tem problema nenhum. Nós não estamos nós não estamos diante do fenômeno do fake agile quando a empresa está consciente que aquilo ali é um período temporário. Agora, eu Uhum. não sou muito adepta do modelo híbrido, do cascágio, porque eu acho que ou você é realmente um adepto ali da abordagem antiga, tradicional, onde você faz todo um planejamento antes de começar a executar um projeto, e esse projeto ele é feito em etapas sequenciais, onde você só começa a seguinte quando o antecessor finaliza, né? A etapa antecessora finaliza. Então, eu acho que, assim, misturar as duas coisas não me parece uma boa ideia quando você pensa em algo assim, definitivamente vou ficar aqui nesse cenário que é o cenário cascágio. Eu acho que você não está nem na origem da transformação, ou seja, você nem se tornou, ou você nem se manteve no estado original e nem se tornou o estágio o estado de destino, que é o ágil. Então, ficar no meio do caminho me parece que houve algum problema. Então, eu acho que isso é uma etapa transitória, sabe, Léo? E se você Claro. estiver fazendo isso de forma consciente, sem problemas nenhum. Mas é importante perseguir, então, o destino dessa jornada que é o ágil em si. Como eu estava É, falando, o ágil é uma cultura. E ele tem algumas características ali para você falar que é ágil. Então, o que é ágil, né? É a capacidade das empresas em se adaptar às mudanças rápidas, oferecendo entregas de valor em ciclos curtos, frequentes e iterativos, e essas entregas elas vão reverberar em feedbacks dos clientes que vão estar recebendo sempre ali numa cadência alguma entrega de valor. Então veja, se você não faz entregas de valor de forma frequente, cadenciada, se você não tem feedback, se você não tem a capacidade de se adaptar às mudanças, então tem alguma coisa estranha aí. Então você não é ágil, você ficou ali no limbo, no meio do caminho. é interessante isso, né? E é interessante e é importante. Ciclos curtos, para que a gente possa ter feedbacks. Ciclos iterativos e incrementais, para que a gente possa ouvir o cliente. É colocar o cliente no centro. E, Perfeito. tem muita pizzaria por aí que é muito mais ágil do que a gente que trabalha com produtos. Tem sim, e é muito legal a gente que tem esse olhar, Léo, de agilista. O que que é um agilista? Ele nada mais é que um profissional que resolve problemas. Ele Perfeito. leva essa mentalidade para as pessoas, sabe ouvir de uma forma assim muito genuína as pessoas, entender onde dói para elas, entender essas dores, trabalhar essas dores de uma forma assim muito amorosa até, porque um agilista ele não deve expor ninguém, não deve, sabe, fazer aquele caça às bruxas. Então tem que ser um bom ouvinte acima de tudo e um bom resolvedor de problemas. No final das contas, um agilista resolve problemas ao mesmo tempo que vai disseminando essa boa nova que são os valores do ágil e os princípios do ágil. Então, isso que você acabou de dizer aí, né, de colocar o cliente no centro, é o primeiro princípio ágil. Tem 12. O primeiro é
satisfação do cliente, certo? Então, e pensar em pessoas é o primeiro valor ágil. Indivíduos, certo? E interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Então, não adianta a gente pensar em mudar a cultura da empresa, em mudar a abordagem de gestão de projetos, se a gente não se preocupar com quem está envolvido nisso, os maiores impactados e quem é que faz tudo isso acontecer e gerar resultados, se não as pessoas. Eu tava até falando para minha esposa, porque assim, a gente tá tomando uma decisão que a gente corre um risco, que a gente quer adquirir um bem, tá? Só que a gente corre o risco. E aí eu quis, antes de assumir o risco e comprar tal bem, a- fazer uma pesquisa e ver outras possibilidades no mercado. Porque, para mim, aquele bem parece ser perfeito. Eu amei o que a gente viu. Só que, ao mesmo tempo, hoje, qualquer coisa que você vai adquirir tem um custo elevadíssimo. Aí você Pois corre é. o risco, por exemplo, de ter uma má-fé, não que a pessoa esteja fazendo e provavelmente não fez, mas corre o risco, né, de não ser uma coisa íntegra. E, Legal. e aí eu comecei a pensar muito, né, de sábado para cá e acelera. E aí eu trouxe outras alternativas. E aí ela falou assim, ai, mas você gerou em mim uma expectativa. Falei, beleza, eu gerei uma expectativa. Só que ao mesmo tempo eu tenho medo. Eu tenho medo de te decepcionar, tenho medo de trazer tomar uma decisão errada junto com você que vai prejudicar a gente lá na frente. Então ao mesmo, assim, eu tenho coragem de assumir um monte de coisa, mas nesse momento o dinheiro não é só meu, mas é seu também. Então eu É, preciso, né? E a mesma coisa eu vejo isso dentro da empresa. Às vezes a gente quer tomar o risco, assumir aquele risco, levar no peito e chegar lá na frente, você vai entregar um projeto, desculpa falar, todo cagado, que não vai dar certo. Você sabe que vai dar errado. E é você não isso aí. vai ouvir o feedback, você não vai ouvir nada do seu cliente. E aí, como que a gente contorna isso? Como que a gente traz essa cultura? A gente não pode abrir, né, a cabeça da pessoa aqui e depositar aqui o mindset ágil, o, né? Não, não é, Nádia? Como É isso trazer aí. isso com planejamento, com calma e da forma correta? A cultura é algo bem difícil de mudar numa empresa. É por isso que antes de fazer um movimento assim de transformação ágil, eu sempre sugiro que as pessoas pensem no porquê. Por que a gente vai fazer uma transformação ágil? o, Aquele livro, né, do Simon Sinek, que ele fala, comece pelo porquê, ele é muito interessante. Nós, nós humanos, nos conectamos pelos porquês das coisas, pelos propósitos das empresas, pelos propósitos das pessoas. Muito provavelmente você está conectado à sua esposa pelos propósitos que os unem, sabe? Então, entender o porquê de qualquer iniciativa, antes de iniciá-la com um planejamento, com o que e com o como, faz a gente se conectar de uma forma muito humana àquela iniciativa. Isso está relacionado até à neurociência, o nosso sistema límbico, que é onde controlam as nossas emoções. E já é também científico que nós somos bem dominados pelas emoções, bem mais até do que a razão, vamos dizer assim, que é onde está o controle da razão, fica aqui nessa parte mais frontal aqui do nosso cérebro, né, no neocórtex, e o límbico está lá no meio, na amígdala cerebral. Então, é ela que realmente manda na parada toda. Mudar uma cultura é difícil, até porque cadê a cultura? Quem é ela?
onde ela está, Onde ela vive? onde ela Muito vive, bom. como se reproduz, né, Léo? Então, assim, a cultura de uma empresa, o jeito que as pessoas agem, o jeito que as pessoas ficam ali condicionados a pensar, todo esse arcabouço, assim, de coisas que você se, digamos assim, se comporta de uma forma e não de outra dentro de uma empresa, que a gente não vê necessariamente, mas é que nem o vento, você não vê o vento, mas você sente o efeito de um vento. Assim é a cultura. É muito difícil. Então, como você vai modificar, por exemplo, uma cultura de uma empresa que 90% da área de TI é terceirizada? Como que mexe com uma cultura? E é uma telecom, viu? É uma telecom que eu entrevistei na minha pesquisa. Como é que você muda uma cultura de pessoas que estão ali, né, com uma modalidade de contrato, né, terceirizada? É É muito muito. complicado. Então, é por isso que você precisa começar pelo porquê, e esse porquê, ele precisa estar muito claro nas mentes das pessoas idealizadoras dessa jornada, e esses porquês irem reverberando ali, sendo cascateado de uma direção ali top-down. O ideal é que seja top-down, para que seja efetivo e para que não seja ali o castelinho de areia que eu falei. E isso vai, digamos assim, contaminando todas as pessoas da empresa nesse movimento da agilidade. O como fazer isso é difícil, mas uma forma é mostre resultado. As pessoas querem resultado. E o ágil, Léo, pela ciência, ele tem excelentes resultados já comprovados. Ele Uhum. diminui os riscos, né? Você falou aí da sua questão pessoal de aquisição de um bem material. Então, se você usar agilidade, você vai diminuir o risco desse projeto pessoal, tá? Ele aumenta a receita, né? Diminui custo. O ágil, ele melhora o ambiente de trabalho. O ágil, ele melhora a colaboração entre as pessoas. Então, todos esses benefícios já são experimentados por empresas que estão mais maduras e não tem problema nenhum você estar ali engateando na agilidade. Isso não é o fake agile. Fake agile é outro fenômeno, né? Quem está ali no início é porque está começando a jornada e está tudo certo, né? Faz Uhum. parte. Então, tem que começar de pequeno. A minha pesquisa mostrou que o ideal é começar em algumas equipes essa transformação, mostrar os resultados, comemorar, sabe, apresentar esses resultados para todos, e isso vai meio que se multiplicando, sabe, quase que de uma forma orgânica. Essa é a minha, digamos assim, a minha recomendação para transformação ágil aí e para quebrar essas culturas mais tradicionais. É muito difícil. Ninguém pode começar essa jornada achando que é fácil. Eu tive uma entrevistada na minha pesquisa que ela falou de precisar de psicólogo para poder superar a transformação ágil dela. Nossa. É, tudo bem que ela trabalhava num órgão público, né, do governo federal em Brasília. Então, para órgãos públicos, apertem mais ainda os cintos, porque é mais difícil ainda. Então, vamos lá, só para eu tentar sintetizar. Você falou então desse conceito do Simon Sinek sobre o propósito, sobre começar pelo porquê, entender o porquê da organização estar fazendo essa transformação ágil, e aí o como a gente vai mostrar efetivamente aquilo que a gente fez, que é o nosso plano de ação, o como, e o que resultou desse como, né? Que são esses resultados. Aí, no caso, a gente tem as métricas de eficiência, tem as métricas de eficácia, o valor que é produzido, seja em valor não tangíveis e tangíveis, como o ROI, por exemplo, como o EBITDA, como tantos outros. E isso acaba sendo efetivo para que a empresa possa adotar
a agilidade desde lá do topo, top-down, né? Mas também de forma horizontal, vertical, né? Porque você tem que ter todas essas dimensões ali dentro, né? Então, eu acho que é bem legal essa ideia de sair do fake e vir para o real. Acho que é Isso. importante para a gente poder trazer tudo isso. E eu, assim, a gente já está se aproximando do nosso tempo, mas você, Nádia, doutora em transformação ágil, que já trabalhou como gerente de projetos, já deve ter trabalhado como Agile Coach. Eu não sei tudo da sua carreira, tá? Mas eu acredito que você já exerceu todos esses processos. Que mensagem você deixaria para quem está começando a trilhar aí a agilidade, está começando a desvendar esses caminhos do fake, do não fake, e que quer se tornar um agilista maduro? É, primeiro, para quem está pensando em começar essa jornada de transformação ágil de novo, né? Pense no porquê. Por que fazer isso? Você precisa entender, tem que ser algo que vem do seu sistema límbico, tem que ter uma conexão forte ali com esse propósito dessa jornada. Segundo, saiba que é ah, uma, uma jornada dura, difícil. Então, vai haver muitas barreiras, muitas resistências, muita dificuldade no desconhecimento. Então, digamos assim, um antídoto para todas essas barreiras, se eu pudesse falar um único, seria a persistência. Tem que persistir, tem que ir ali. Toda vez que um agilista tiver uma oportunidade de falar dos benefícios do ágil, fale. Toda vez que ele puder já mostrar algum resultado de alguma equipe que está ali na empresa que já conseguiu melhorar algumas métricas, demonstre isso. Assim, um agilista ele é muito uma pessoa bem persistente, bem repetidora de todo esse mantra assim da agilidade. Não pode ser um papagaio de pirata, né? Não pode cair ali na superficialidade do falar por falar, de falar frases de efeito, né? Frases prontas, que a gente vê muito, às vezes, uma banalização desse termo ágil, agilidade, métodos e práticas ágeis e tal. Não, gente, estudem, vá com profundidade nas coisas, leiam livros, leiam bons autores, realmente se debrucem sobre o tema, saiam ali da superfície e explorem o que tem abaixo ali da superfície, o resto do iceberg, né? Assim, tenham sempre essa vontade mesmo de melhorar. Outro princípio ágil é o refinar ali e o ajustar. Então, a melhoria contínua, ela é essencial para uma cultura de agilidade, né? Lembrem-se que precisa receber feedback, e o feedback não é para engavetar. Se faz uma cerimônia de retrospectiva e não tem um plano de ação, ninguém melhora em nada na próxima sprint, algo, né, diferente é melhorado, não é cultura ágil isso, não tem agilidade aí. Então, muitas das empresas, às vezes, elas juntam as pessoas e falam: pronto, vocês agora são uma squad ágil X. Pega um gerente de projetos, trabalhou anos com gestão de projetos tradicional e muda aquele profissional para o Scrum Master e só muda de nome. É um fake agile, é um sintoma de ágil falso, né? Ou faz as cerimônias do Scrum. Ah, vocês são ágeis? Ágeis somos. Por que vocês são ágeis? Não, porque a gente usa aqui o Scrum. Não, o ágil está muito além de usar um framework. O framework ele é só uma estrutura, uma fundação sobre a qual muita coisa é construída sobre. Então, um dos princípios ágeis que é a gente trabalhar, né, com time, colaboração, aí você começa a entender por que que você faz uma daily. Então, as pessoas precisam entender os porquês.
Por que de uma daily? Por que de uma retrô? Né? Por que que a pessoa precisa expor os problemas? Por que que elas precisam fazer testes de hipóteses? Então, o ágil ele é muito difícil. O ágil te tira da zona de conforto, ele mostra os problemas. Você precisa estudar para você se destacar de tantas pessoas que falam hoje em dia de agilidade. Hoje eu vejo toda hora muita gente falando de agilidade, tem muito congresso, as pessoas vão lá, tiram foto, e eu fico me perguntando, o que que essas pessoas estão levando para as empresas delas, né? Então, assim, gente, sejam úteis nas empresas, façam a diferença, estudem e disseminem a agilidade porque ela funciona. Quero agradecer aí a sua disponibilidade, a sua mensagem, porque, meu, foi profundo, gostei demais, demais mesmo. Espero que a gente possa aí ter mais oportunidade da gente interagir, e incrementar e trazer um conteúdo de valor. Afinal, pensando na agilidade, ele surgiu para poder trazer um conteúdo de valor para as pessoas. Quero agradecer por ter se deixado ser disponível e contribuiu muito, muito conosco. E eu, com certeza, em poucos dias aí, a gente já está liberando o nosso episódio para a gente poder ouvir novamente e absorver mais ainda a mensagem que você passou. Muito obrigada, Léo, pelo convite. Eu adoro fazer parte da comunidade Pensando Agilidade. Foi um prazer estar aqui com você nesse podcast. Espero aí que a nossa mensagem, né, seja útil para alguém. Se fizer diferença para alguém, já terá valido bastante a pena. Muito obrigada pelo seu convite. Obrigado. E você que ouviu aí a gente, muito obrigado. Já aproveita aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo e espero que eu tenha trazido um conteúdo de valor. E até a próxima.